meus amigos, estamos aqui no canal da Claudinha, Teologia e História com Claudinha. Eu falo muito aqui de teologia nesse canal, mas hoje eu vim falar de um marco importante da nossa história. Eu vim falar de história do Brasil, né? Hoje, dia 7 de setembro, nós estamos comemorando 203 anos da nossa história e da independência, né? Em 1822, o Dom Pedro, ele aí dá o grito da independência, né? Como alguns livros aí vão nos ensinar, né? O Brasil se torna aí independente, né? Deixa de pertencer politicamente, vamos falar assim, de Portugal, do rei, né? Do reinado ali de Portugal. Politicamente deixa de pertencer, né? Essa separação aí política do Brasil de Portugal, né? A gente vai ver que Dom Pedro, ele se torna aí uma figura uma figura central desse processo, né? Tivemos algumas motivações para levar essa independência. A gente vai ver que um pouquinho antes, já tinha acontecido uma independência. A República de Pernambuco, ela já havia se separado em 1821 de Portugal, tá bom? E outros acontecimentos aí também vão acontecendo, vão surgindo, que vai nos levar a esse dia, a esse fato, né? A influência também de ideias iluministas, né? Também leva a essa independência, né? Houve uma revolução liberal ali do Porto, né? Que é onde a elite política, né, brasileira, ela quer mais autonomia, ela busca mais essa autonomia, né? Há um desgaste também do controle econômico exercido por Portugal, e isso vai trazendo aí, trazendo vários fatores, também a ameaça da recolonização, né? Vai só impulsionando para que esse processo aí aconteça, né? Um pouquinho antes disso, Dom Pedro, ele recebe uma carta lá da coroa exigindo que ele voltasse para Portugal. E ele não volta, ele não acata a essa ordem, né? E aí é onde aquele fato também que a gente conhece, né? Alguns, né? A gente vai lembrar aí quando a gente estudou sobre o dia do fico, né? É quando Dom Pedro, né? Ele não acata essa ordem da coroa ali, e ele fica no Brasil, ele fala que não vai voltar, né? E aí é o dia do fico, né? Dom Pedro também toma algumas medidas que já vai preparando o Brasil para, vamos dizer assim, para uma autonomia, tá bom? Mas a gente precisa falar aqui, né, sobre esse dia. O Brasil viveu aí, né, esse dia declarado aí por Dom Pedro, a elite, né? Mas a gente percebe, né, se você for estudar a história ali mais profundamente, você vai perceber que a independência, ela não resolveu as questões da escravidão, tá? E da desigualdade social. Continua aí ainda a escravidão, a desigualdade social, tá bom? E alguns historiadores, eles até criticam muito Dom Pedro, né, por negligenciar a participação também de outros setores da sociedade nesse processo, né? A gente vai ver que a classe social que participa desse processo somente é a elite, né? As outras classes sociais, as classes menos abastadas, elas não participam, né? Isso é um fator a ser aí observado, né? E até hoje a gente vive aí com essas questões, né, sobre a desigualdade social, enfim, né? O Brasil se tornou uma monarquia, né? E Dom Pedro foi coroado imperador, né? Aí sim ele recebe o título de Dom Pedro I, né? E ele governa o nosso país, ele governa o Brasil até 1831, né? Esse fato acontece em 1822 e ele governa o país até 1831, tá bom? Tem uma pintura de Pedro Américo, que foi essa pintura, ela é encomendada, né, por Dom Pedro
II, se eu não me engano, e ela é pintada, essa arte, essa obra de arte é feita, esse quadro é pintado em 1888, né, 60 e poucos anos após, se eu não me engano, 66 anos após a independência, tem um quadro de Pedro Américo que vai ali relatar, né, a independência do Brasil. Esse quadro, ele trata muito mais de um fato vamos dizer assim, de uma homenagem a Dom Pedro do que mesmo aquele fato histórico, né? Há ali uma ilusão, coloca algumas pessoas naquele quadro, né? Trata ali Dom Pedro como um herói, né? E isso também é muito criticado por alguns historiadores, porque ignora, né? Traz aí essa parte, né? Por ignorar a participação, né, de outras pessoas, né, e grupos sociais no processo da independência. Mas esse quadro que foi encomendado aí, foi pintado em 1888 por Pedro Américo, é mais um quadro para homenagear a Dom Pedro I como o herói da independência, né? E a gente vê aí que o nosso país hoje, né, acontece aí alguns desfiles cívicos, mas enfim, passei aqui para te deixar rapidamente sobre esses fatos, né, sobre o dia do 7 de setembro, um dia que se comemora aí a independência do Brasil. Vou falar uma independência entre aspas, mas politicamente é um fato isso. O Brasil, ele se desvincula politicamente, né, de Portugal, e a gente precisa entender que na história uma coisa não acontece exatamente naquele dia, naquela hora, né? Esse processo de independência começa mais ou menos ali em 1821 e se dá até 1825. Não foi exatamente em 1822, no 7 de setembro, às 10 horas da manhã, lá na margem lá do Rio Ipiranga, o Dom Pedro deu o grito lá, enfim, não, né? Há um processo, né? De 1821 até 1825, houve esse processo de politicamente o Brasil se desvincular ali do reino de Portugal, tá bom? E Dom Pedro I se torna aí o primeiro imperador aí, né? Do nosso país, e fica aí governando por algum tempo, né? Tem aí essa homenagem feita a ele nesse quadro de Pedro Américo. Esse quadro, para quem quiser, né, visitar, está lá no Museu Paulista, em São Paulo, né? Está lá a exposição, o quadro original, né, de Pedro Américo, tá bom? Então, eu fico por aqui e se inscreva no meu canal, fique com a gente, assiste, comenta, compartilhe, para que a história, né, a gente possa aí ficar sempre atualizando o nosso conhecimento.